Esse vídeo é mais um corte do Meio Armadores chegando para você. Nós estamos semanalmente no Facebook ou na Twitch. Acompanhe nossas redes sociais para não perder nada das nossas novidades e nem da nossa programação. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo nosso aqui no YouTube. É isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Você pode reparar que a gente deixou o Fluminense de lado enquanto falávamos de Libertadores, mas é por um bom motivo, porque o Fluminense joga nesse fim de semana. Porque ele não tem título? Também, e porque ele joga nesse fim de semana contra o Vasco, jogo que faremos aqui, e Fluminense que se mostrou diante do River Plate, deixou o De Michelis encantado com a equipe. É verdade que a goleada também só foi possível porque o time teve um pouco a mais, mas a equipe em nenhum momento flertou com... Aliás, teve no final do primeiro tempo ali, o River conseguiu seu gol, mas... Saiu perdendo. Não, ele saiu Empatou, né? Saiu na frente, o River empata. Mas depois o Fluminense foi soberano na partida, né? A partir da expulsão do Pires no segundo tempo. Aí sim a equipe sobrou, mas vinha para conseguir um bom resultado. A vitória acho que seria do Fluminense, independente da expulsão. É lógico que o 5-1 é muito expressivo elástico. E muito elástico, mas era pro que foi o jogo, né? O próprio Felipe Melo falou isso na entrevista, de que o jogo não era para 5-1, né? Não foi muito... A expulsão direcionou muito para esse caminho, mas o Fluminense fez uma grande partida diante do River. Cássio Ângelo. A equipe que tem Germán Ezequiel, Cano, Ricaute se acostuma a fazer muitos gols, né? Centroavante que não precisa de muitas chances para colocar a bola na rede e tá vivendo aí uma relação de amor com o esquema tático do Diniz, porque deixa o Cano muito à vontade para jogar, porque o Cano ele não é um centroavante tão alto, então ele não gosta de ficar muito na área. Ele sempre vai até o meio campo, nem que seja para tabelar, para abrir espaço. Ele gosta de participar bastante do jogo. E o esquema de jogo do Fernando Diniz propicia isso ao Cano. E o Ganso também, numa noite inspirada, ajudou muito com que esse placar fosse elástico. Mas agora o Fernando Diniz vive o melhor momento da carreira dele. Isso não é uma opinião, isso são números. Ele já chegou a passar dos 69% de aproveitamento, quase 70% de aproveitamento. E isso ele nunca teve na carreira dele, nem quando estava naquela fase mágica lá na frente do São Paulo. Então o Fluminense tem tudo aí para fazer um grande ano. Ressaltar que nem quando foi campeão brasileiro ele chegou a 70%, ainda não está em 70%, acho que não vai chegar a 70% de aproveitamento, porque sábado tem tudo para perder o jogo, e é isso, vamos ter um grande jogo no sábado, seu Estevão Barros, a partir das 19 horas aqui no canal do Meio Armadores. Exatamente, a partir das 19 horas horário de Manaus e das 8 horas horário de Brasólia. Inclusive o Adiel passou aqui no chat mandando um abraço pro Maurício Barbieri, que vai enfrentar o maior futebol do Brasil. O Grêmio, não, o dinizismo. De fato vai ser um jogo muito interessante, porque todos os estrategistas na beira do campo. Enfim, dois treinadores ali. Que gostam de dois seres humanos, que gostam de ter a bola, os times deles propõem jogo. O Vasco, na primeira partida entre eles, terminou 2-0 pro Fluminense, mas o Vasco estava no início de trabalho, era uma equipe muito remendada, estava com alguns desfalques. E o Vasco foi superior naquela partida. No primeiro tempo conseguiu equilibrar, a gente fez o jogo aqui no mesmo. Sim. O Vasco perde aquele jogo em duas falhas individuais. Não lembro quem foi o zagueiro que jogou do lado do Léo, se eu não me engano foi até o Capasso. Foi o Miranda, não foi? Mas o Capasso ainda não tinha chego. Não, isso, foi o Miranda. Não, ele tinha chego, mas ele tinha acabado de chegar, inclusive, seu Estevão Barros, ao Brasil, não ao Vasco. Ele estava nos camarotes lá do Maracanã assistindo o jogo. Ele estreia mesmo contra o Fla, naquela vitória de 1-0, que ele dá primeiro lance que o Gabriel vai pra cima dele, ele dá uma porrada no Gabriel e toma logo um cartão amarelo.
pelo cartão de visitas aí do Van Dijk sul-americano. Pois é, aquele jogo lá, o Vasco perde em 2 falhas individuais, uma do Miranda, outra do jovem garoto Rodrigo, que dá o gol pro Germán Ezequiel Cano, que finaliza muito bem. Então, sintoma de um grande jogo. Por outro lado, algo que está me preocupando muito no Vasco, eu acho que você já percebeu isso, que o Vasco toma muitos gols no final do primeiro tempo. A equipe não consegue ter, não sei se é concentração ou se é a intensidade física durante a partida toda, porque o estilo de jogo que o Barbieri implementou no Vasco é um estilo de jogo que exige muito dos seus jogadores, principalmente do zagueiro Léo. É o destaque até aqui da equipe do Vasco, junto com os laterais Piton e Puma Rodrigues, mas eu digo que o Léo é o destaque porque a gente não esperava que ele fizesse um começo de temporada tão bom quanto ele está fazendo. E aí foi contra o Atlético Mineiro, pegou o gol no final do primeiro tempo. Foi contra o Palmeiras, pega o primeiro gol no final do primeiro tempo, e aí o Palmeiras empata no final na metade do segundo tempo. E aí pega o gol também contra o Bahia no final do primeiro tempo. Essa questão o Maurício Barbieri tem que trabalhar. Ele tem que primeiro identificar qual é esse problema. Eu acho que ele e a comissão técnica ainda não conseguiram enxergar. Propriamente eu, aqui de fora, ainda também não consigo ter essa percepção, se é uma questão de concentração, se é uma questão física, mas você perder a concentração num jogo contra o Fluminense não é uma boa coisa. Sim, e agora, em relação ao jogo contra o Bahia que a gente fez aqui, uma diferença é que o Fluminense é uma equipe que deixa jogar, né? Então, o Vasco tende a ter mais espaço também, principalmente pelas laterais do campo. Talvez seja jogo para entrar com um ataque mais leve e talvez tirar o Pedro Raul para colocar o Alex Teixeira e abrir o Orediano na ponta esquerda para ter mais velocidade e explorar isso do Peck, as laterais com Peck e Orediano, Cassiângelo? Se eu chamar o Barros, eu não tiraria o Pedro Raul, porque ele é um jogador que participa muito dos gols do Vasco. Mas, claro que não diretamente, né? Diretamente ele acaba às vezes atrapalhando, mas indiretamente ele participa, escorando a bola, puxando a marcação. Eu tiraria ou o garoto Marlon Gomes ou o garoto Andrei, e colocaria o Rodrigo, volante. Por falta de opção de outro primeiro volante, colocaria o Rodrigo mesmo, para liberar mais o Lucas Piton quer dizer, o Piton é dúvida para esse jogo, talvez nem jogue, mas para liberar principalmente o Paulo Vitor, se for o caso, entrar no lugar dele, para liberar o garoto Puma Rodrigues para ir para cima, que eu acho que vai ser ali o jogo do Vasco, vai ter que ser construindo pelas laterais até o centro, porque os laterais do Fluminense não estão num momento legal, vi isso no jogo contra o Fortaleza, e a defesa do Fluminense às vezes também é um pouco claudicante. Principalmente no gol do River Plate, deu para ver que o Felipe Melo abandona a jogada e não acompanha o centroavante onde ele devia marcar. É o elo fraco, ali as laterais do Fluminense e principalmente o corredor central de defesa. Então eu tiraria o Marlon Gomes ou o Andrei e colocaria um primeiro volante para fazer essa proteção da subida dos laterais. E claro, o Orediano no lugar do Peck. Pô, mas o Peck tá bem nesse início de brasileiro, pô. Fez um jogo ruim e outros 2 bons, que é isso, cara. Vamos apostar. Não, mas a questão é mesmo tática. Eu acho que o Orediano é um jogador que ele oferece mais o drible. E o Fernando Diniz, ele gosta muito dessa questão de colocar superioridade do lado do campo. Então, se a bola tá na esquerda, ele coloca o maior número de jogadores na esquerda. Se a bola vai para a direita, vice-versa. Então, o Orediano, com o drible, ele pode quebrar essa marcação do Fernando Diniz e abrir espaço para quem venha na diagonal. Seja o Alex Teixeira, seja o Jair, ou seja o próprio Pedro Raul. Seria uma questão mais tática do que técnica mesmo, tirar o Peck para colocar o Orediano. Bom, então... E do lado do Fluminense, a equipe deve se manter. O Diniz não gosta muito de poupar os seus titulares, né? Poupou e pegou 4 do Fortaleza. Exatamente. A última vez que poupou não deu muito certo, então ele deve entrar a campo com os titulares. Lembrando que o Fluminense, né, tem 6 pontos no campeonato, o Vasco tem 4. Então as equipes ali estão relativamente próximas na tabela.
E vai ter tudo para ser um grande jogo. O primeiro jogo no Carioca foi bem equilibrado, o primeiro tempo principalmente. E aí depois do segundo tempo com o Fluminense abrindo o placar, o Vasco sentiu o gol, a coisa não funcionou tão bem. E no final do jogo ainda teve o gol do Cano, que o Cássio mencionou aqui, entregue pelo garoto Rodrigo. Mas acho que o Vasco de lá para cá melhorou muito enquanto equipe, enquanto time, fez um ótimo início de Campeonato Brasileiro. Contra o Bahia, até o primeiro tempo não fez um jogo ruim. A equipe tinha espaço, criou jogadas, não conseguiu aproveitar. Faltou mesmo concentração, capricho na finalização para aproveitar as jogadas criadas. Pedro Raul perdeu muita chance. Alex Teixeira também teve chance de finalizar e não aproveitou. Enfim. Mas a equipe conseguiu criar. Depois, no segundo tempo, já com o Bahia fechadinho, aí a coisa desandou. E a equipe não foi tão bem. Mas eu acho que esse cenário de ter que enfrentar uma grande defesa fechada, uma equipe mais uma linha baixa, não vai acontecer com o Fernando Diniz, porque o Fluminense gosta de atacar a todo momento. É uma equipe que se expõe muito, né? Marca muito também, então o Vasco tem que ficar ligado. Eu acho até que talvez dessa vez o Barbieri possa inverter um pouco. Eu acho que ele tem dois caminhos para seguir, Cássio. Ou ele vai para cima e aperta o Fluminense lá e corre o risco de tomar um gol ali numa saída rápida com Arias ou Keno, ou ele espera o Fluminense, se fecha e sai na boa. Porque o Barbieri nesses primeiros jogos tem feito muito isso, quando abre, constrói a vantagem, abre o placar, se fecha e sai na boa. Você imagina essa postura da equipe do Vasco nesse fim de semana? Imagino, eu acho que até a antítese do jogo do Fluminense é essa. Você pressionar o Fluminense e conseguir sair com um gol cedo, pode ser o caminho. E aí depois se fechar esperando que o Fluminense abra os espaços, eu acho que essa deve ser a postura do Vasco, do time do Maurício Barbieri. Até mesmo porque o Vasco, até o jogo contra o Bahia, vinha fazendo bem isso. A ressaltar contra o Palmeiras, que eu acho que a estratégia foi adotada muito cedo, de baixar as linhas. E contra o Bahia, eu acho que passou um pouco por escalações erradas e tomada de decisões na hora de substituir também equivocadas. E tecnicamente o time não estava numa boa noite também. Pois é, tudo isso pesou para a derrota do Vasco, que agora vai tentar aí se recolocar nos trilhos. E se vencer, acho que consegue, recupera a moral, vai lá para as cabeças de novo e deixa o Fluminense mais afastado. O Fluminense que entrou nesse campeonato, a gente colocava ele como um potencial candidato ao título. Acho que ainda é, mas se perder mais esse jogo vai deixando pontos importantes pelo caminho. Ainda mais pensando em Libertadores, visto que o Vasco nesse início se colocou como equipe para brigar aí pelo G4 da Libertadores, classificação. Então, veremos. G4 eu acho difícil, depois de perder pontos pro Bahia em casa. Mas tem muito campeonato ainda pela frente, Cássio. Acho que... Sim, mas eu acho que é a atitude do time, sabe? Você perder pontos pro Bahia logo no começo do campeonato, para mim, é complicado. Bom, tá aí o Cássio já um pouco frustrado. Só uma questão, a diretoria do Vasco entra muito pressionada nessa semana, porque vazou a informação que o Vasco praticamente perdeu 2 jogadores essa semana. Um foi o Cuejá, parece que tá tudo certo com o Internacional, e o outro foi o bom jogador Luciano Juba, lá do Sport. O outro jogador parece que vai pro Bahia. Então aí depois essas notícias saem depois de uma derrota contra o Bahia em casa. Então a diretoria da SAP 77 está muito pressionada essa semana. Tem que fazer um bom jogo o time do Maurício Barbieri, senão a semana não vai ser legal não, pro Paulo Bragas, pro Barbieri, pro Abel. Bom, tudo que o Adiel quer, né, pressão pra cima do Barbieri, então veremos aí o que acontece. Qual que é o seu palpite, então, Cassiano, para esse jogo? Vasco 2-1. Vasco 2-1. Eu vou de... Porra, difícil, hein? Eu vou de 3-2 Flusão, vai. Acho que... Vai ser um jogo de gols mesmo. Vai. Eu imagino, porque a defesa do Vasco tem seus problemas e o Vasco
E o Fluminense também gosta de dar muito espaço, então acho que o Vasco pode conseguir criar suas oportunidades. E aí o Adiel já segue aqui as perseguições. É só tirar o Pedro Raul que resolve. Palpite 4-0 Fluminense. Que isso, hein? Que isso. Tá aí, então, o Adiel Reis botando quente aí pra cima do Barbieri. Ele quer ver a desgraça, ele quer ver o Barbieri longe, então ele está na função dele. Ele tá vendo até pro César Silva aí, né? É, exatamente.